nosso estudo teve, a outra vez, nosso estudo teve tanto comentário. Você ligou lá? Liguei. Tá vindo pra bala aí. Tanto comentário, tanto pedido, que eu consegui terminar ontem. Do que? De semana passada? De comentários. Teve 689 comentários, né? Convidei um por um. Não, mas Coisa na que eu página. ponho boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. O trabalho é esse mesmo. E aí eu pedi de orações. E mesmo assim ainda não consegui, porque está chegando ainda, eu vou ver do estudo. Ou do estudo da semana passada ou da retrasada. E quando a pessoa põe assim, ó, peço oração para o meu pai, e põe o nome do pai, o que então, você faz? eu ponho assim, eu coloco fulano de tal e seu pai. Mas eu coloco embaixo, por favor, mande o nome. Eu respondo e coloco, por favor, mande o nome. Mas eu coloco no caderno. É porque, né? Ontem tinha uma... Quer que coloque aqui? É 189, 96? 197 ou 199. Ah, eu Sorte não vi das semana crianças passada. depois da mãe. Ixi, Maria. A gente colocou uma amiguinha lá que o primo dela, o irmão dela, de acabar de se suicidar. Passou outra história dela? Outra tem um monte, né? Cada 10 minutos tem um se suicidar. É, né? Exatamente. E o Brasil é acho que o primeiro país que mais tem suicídio. Não, os Estados Unidos, né? Ah, não. No Eu primeiro acho não é, que não. O nem é, primeiro Japão. não é. Mas já É o. Deixa eu lembrar o nome. O Thiago morou lá. Parece que quanto mais desenvolvido... Nova mais suicídio. Zelândia. Parece que é. O primeiro, né? Parece que quanto mais bem resolvido, mais desenvolvido, mais suicídio. Mas será? Porque a pessoa tem tudo de material, mas não tem Deus. Não se tem Deus. Não tem Você Deus. já assistiu. Você já assistiu Deus restaurante? Dieta do Palhaço? Não, esse não. As criancinhas tudo comendo McDonald's, né? Come McDonald's. Aí esse cara, ele por 30 dias come só comida do McDonald's. Aí, no documentário, ele pega e senta um monte de criança, assim, tipo um psicólogo, vai mostrando um monte de figura das crianças. Aí vai mostrando as figuras assim, ó, que nem assim, sabe? Pra criança ver. E você que tá assistindo o documentário não vê a figura. Aí a criança, não sei o que, não sei o que lá. Roda de McDonald's. Aí tem uma figurinha especial que todo mundo faz assim, ó. As criancinhas, tudo faz assim, não sabe quem que é. Aí espera até a última criança passar e vira assim pra câmera. Fala Jesus Cristo. Nossa, chorei, hein? Então, sabe o que eu queria assistir esse... O Dieta do Palhaço é forte. Ele Ela fez... faz uma crítica toda. Ele fez... Mas na hora que ele pega assim e mostra, nossa, é assustador. As crianças sabem que é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele fez esse Não por nada, né? mesmo que fez essa experiência, comeu 30 dias Mac, só comeu Mac, depois fez exame de sangue, fez Quase tudo. morreu. Ele engordou 10 quilos, 15 quilos Não, muito mais. no mês. Ele era mais do que saudável. Porque ele só comia, aí ele falou assim, eu vou provar que o McDonald's, que é o McDonald's é um dos que mais tem influência e mata nos Estados Unidos. Aí ele falou, a partir de hoje eu vou tomar café, almoçar e jantar no McDonald's. E aí ele engordou, acho que 20 quilos, acho que. É uma coisa assim... Horrorosa. Na realidade ele não conseguiu chegar nos 30 dias, porque ele tava com pressão alta, deu tudo que você possa imaginar nele, deu. Deve ter ido lá pra cima, né? Tudo que você pode imaginar, deu nele. Aí ele, acho que foi no 28º dia, ele fala, olha, eu não aguento mais. Eu tô passando muito mal, eu tô muito ruim de saúde e não aguento mais. Eu vou parar. Ele não consegue fazer. Dá aquela balinha pra mim. Qual? Aquela que eu te dei. Gostosa do cheiro, né? Eu gosto. Eu te devolvi, agora eu quero de volta. Não adianta, é bom. Eu te devolvi nem eu. Essas coisas é uma coisa que não se esquece, né? Bala. Mais uma, quer mesmo?
açúcar da tarde, é meu café. Delícia. Fiz café agora, 7 da noite. Essa bala é uma delícia. Nossa. Vamos lá? Começar pela prece? Isso, por favor. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos e serenando os nossos corações com o pensamento em Deus, nosso Pai amado, e em Jesus, nosso Mestre querido, para agradecer-lhe pela oportunidade da vida e por estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos o Livro dos Espíritos, que vem nos relembrar o Evangelho de Jesus. Auxilia-nos, Pai, no arrependimento sincero de nossas falhas. Nos ajude, Senhor, aproveitando o arrependimento sincero, que possamos edificar-nos, reparando os nossos erros e recomeçando, a partir de agora, com novas atitudes, com novos rumos à nossa vida. Esteja, Senhor, conosco, iluminando a todas as famílias, tanto do céu como da terra. E a Ti, Senhor, rogamos que nos oriente, nos ilumine, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Bom, gente, boa noite, né? Vamos começar com a... Bom, primeiro, os avisos, né? E hoje, aparentemente, curto, né? 197 a 199, são só 3 questões aí com A e B, né? Com A, aliás, das duas. Mas é um assunto que desperta interesse muito grande, né? Quando a gente trata de desencarne de criança, a gente vai perceber hoje pelas perguntas que vai acabar aparecendo bastante coisa em relação a isso, porque é um assunto realmente todo mundo provavelmente passou, né? Ou tem alguém próximo na família, amigo, ou alguma coisa que o valha, que vai acabar tendo como questionamento. Embora o assunto seja pequeno, seja tratado de uma forma sucinta no Livro dos Espíritos, né? E que na verdade a gente vai perceber o porquê, porque na verdade ele trata, e como a gente já tem estudado, ele vai tratar como espírito, né? E não como criança, talvez por isso que não prolongue muito e não tenha muito o que aprofundar. Bom, só para a gente começar, e hoje talvez seja um pouco mais curto, eu não emendei, deixa eu até explicar, eu não emendei porque aí são mais 2 só de semana, o próximo tema, só que são mais 2 e depois ele prolonga, que aí vai entrar também num assunto que vai dar muito pano para manga, que é sexo dos espíritos, e aí para a gente aproveitar hoje, 4 não puderam vir, né, Tássia, Thaís, a Fran e a Gi, então para elas também não perderem, embora eu acho que nós não vamos conseguir adiantar muito mais do que 1 hora e pouco, também não, né? Não acredito que a gente vá. Só mais um aviso de novo, né? Como a gente tem feito nas palestras e nos estudos, a gente combinou de não responder enquanto está tendo estudo, porque senão quem está respondendo acaba não participando do estudo diretamente, né? Palestras, vamos bater um papo rapidinho das 2, né? A Aline não estava na quinta, mas eu acho que a gente podia aproveitar a quinta e terça rapidinho sobre o assunto. Estão falando só para eu... Pode continuar rapidinho. A de ontem, sensacional, né? Foi uma das melhores do que a gente teve até agora. Ele foi maneiro. Ele foi feliz porque ele conduziu. Ele não tratou o final, que é o suicídio. Ele deixou de um modo. A maneira como ele tratou foi muito. Eu acho que foi muito feliz, assim. Então, mas ele começou com um assunto banal, que é o humor, né? Que a gente não dá. Sim. E através do humor é que vai caminhando para um triste fim, que pode ser o suicídio.
Sim, com certeza. Ele pegou temas, assim, um tema super banal, assim mesmo, de como você olha, vê o dia a dia, né? Não chegou na depressão de um modo geral para depois chegar no suicídio. Não, pois é. Foi muito legal tratar os conceitos antes, né? Para depois fechar. E ele pegou uma referência que até então a gente não tinha ouvido falar, né? Do Roosevelt, né? Foi legal também que ele usou esse personagem para fazer palestra. Eu gostei bastante. Eu gosto quando vem com uma... Apesar de ser a doutrina, né? Mas eu gostei da maneira como ele tratou o assunto. Ele usou a base do livro. Ele usou a base do livro, mas eu achei bem legal. Eu até fiquei olhando o título, né? Você é o humor que tem. O amor que você tem. E é como todos os do. Eu comentei com o Rodrigo hoje. Ele faz uma síntese, ele faz muito parecido com o Jamiro, né? Ele faz uns apanhados do que tem principalmente na obra de André Luiz e faz umas colagens em relação aos assuntos, né? É muito parecido com o que o Jamiro faz. Mas a palestra do Eduardo, na minha opinião, até brinquei com os outros palestrantes que comentaram e tal, na minha opinião foi uma das melhores palestras que a gente teve até então, né? Durante o tempo que a gente teve. Assim, realmente foi muito gostosa, né? Extremamente produtiva e ele também, né? Além de tudo, eu acho que o clima estava extremamente agradável. Tinha pouca gente, né? Menos do que tem normalmente e foi impressionante. Tinha bastante, a gente desligou, tinha... A gente tem mantido, eu acompanhei ontem, pelo menos 60, 50 pessoas constantes. Sim. Não aquelas aumentadas para 100, cai, mas não ontem. Sim. E hoje a mesma coisa, quer dizer, é sempre uma média de 45. E o fator que agravou foi ter caído a energia. Mas mesmo assim, ainda juntando as duas, deu quase 14 mil visualizações. Sim. E o tempo todo, o que eu achei muito legal é o que está acontecendo agora, por exemplo, que tem se mantido 40, 45 pessoas o tempo todo. Mesmo, quer dizer, então provavelmente está acompanhando a palestra toda, o estudo. Aí é legal, né? Então não está só entrando como no começo, né? Que a gente percebia que dava uma entrada e saía, aí aumentava, caía, ia para 300, voltava para... Eu tenho visto mais gente de Pederneiras também. Eu não sei. Assistir, é legal. Não vem ao centro, mas... Mas essa é a intenção. Né? Essa é a intenção. De repente quem não pode vir ou por qualquer motivo acaba não conseguindo estar aqui, consegue acompanhar. Né? Essa era a ideia. Da Leia, alguma coisa, Ana Paula? Eu não vi. Quinta-feira, né? Nem dá para fazer muito comentário, porque é sensacional, né? Sensacional. Muito bom a metodologia que os dois trazem, né? Essa inovação, colocar música em palestra. Eu falo inovação, a gente já assistiu outras, né? Mas eu gosto muito desse estilo deles. Né? Música, palestra. E eles tocam muito na parte doutrinária mesmo. Né? Sim, a letra da música é fantástica. Assim, não é que lembra o que ele falou, é exatamente o que ele falou, só que eles cantam. Eles usam... Só cantando. Fora que a última música, que é o Passe, é fantástica. Parece que tá outro... E sobre o passe sobre o seminário? Então, é isso que eu ia acabar de falar agora. O seminário foi super legal, assim, foi uma perspectiva absolutamente diferente de todos os seminários que eu fui sobre o passe. Todos não, fui um só. Fui um só. Mas eu achei que eles foram muito contentes, né? E no carro a gente comentou que o que eles bateram bem realmente foi sobre a essência do passe. Não houve um aprofundamento em relação ao passe, tanto porque eram muitas pessoas, né? Eu acho que e o tempo pouco. O tempo era curto. Mas assim... Mas aprofundamento em que sentido? De preparação, só de cara. Tá. Então foi bem assim... Foi uma base... O simples do simples. O simples do simples. É isso. Mas isso foi muito bom. A essência do passe é isso. Entendeu? Então, a essência mas essa... Foi muito legal. Mas eu acho que é esse o objetivo. Inclusive, até o que de repente eu senti falta em outro seminário. Né? Ter falado da essência enfim, não sei. É a minha opinião sobre, né? Eu gostei bastante, achei que foi muito produtivo. Gostei muito de ver 3 mulheres participando do seminário, que até então eu só tinha visto homens, né, fazendo o seminário, gostei muito.
da participação delas, né? Enfim, o fechamento da Cris cantando também foi maravilhoso. Ela deu foi tudo muito bom, muito bom. Não tem nem o que ligar. Eu acho que o importante do passe é o trabalho do Edson, que é realmente só essência, e não adianta querer aprofundar não tinha nem como. para um seminário ou para um curso de 2 horas, ou mesmo que seja em 3 horas, não vai ser assim fácil. Mas o mais importante, eu dei uma olhadinha, não consegui assistir inteiro, porque eu estava na Barra no seminário do Pentateuco, mas dei uma olhada e tal, mas é a essência mesma. Quer dizer, o mais importante de ambos, né? Tanto agora o último do Verdade de Luz com o Edson, como o do SEAC, é desmistificar o oba-oba em relação à passe, né? Sim. Que é o que precisa acontecer com toda a doutrina. Então, existe, o que eu acho muito importante, o Edson falou, eu não consegui assistir no do Edgar, existe o trabalho magnético? Existe. Não vai ser num seminário de 2 horas, exatamente, ou em 3 horas que nós vamos conseguir, mesmo porque a maioria das casas nem esse tipo de trabalho e nem esse tipo de estudo possuem. Então, na verdade, provavelmente se comenta por cima e depois cada um vai acabar tendo que procurar onde consiga desenvolver esse tipo de trabalho. Na verdade, ele até falou algumas coisas em relação a isso, né? A gente tem muitas casas espíritas, em Bauru mesmo você estava falando, tem um monte. Mas foi muito legal, nossa, foi sensacional. E outra coisa, passou né? Rapidinho, assim, a hora a gente nem viu. E agradecer o Edgar, principalmente o Edgar, né? Sim. Não sei se foi através da USE, mas foi o Edgar que acabou nos convidando e abrindo a porta, e o SEAC de ter permitido que acabasse fazendo a transmissão lá dentro, porque tinha muita gente, tanto que teve uma visibilidade absurda, também mais de 14 mil visualizações enquanto vocês estavam lá, teve uma procura muito grande, a gente tinha avisado que talvez fizesse, então realmente foi legal. Foi legal terem aberto esse espaço para a gente fazer, tomara que tenham outros. Então vamos lá? Eu acho que a gente podia começar com esse segundo texto, eu até coloquei em ordem contrária, porque essas são só as perguntas. Mas eu acho que a gente podia ler aquele texto complementar e depois a gente vai para as perguntas do livro mesmo, que são curtinhas hoje, né? Sorte das crianças depois da morte. Causas espirituais da morte na infância. É comum no nosso planeta a morte na infância, mesmo no que se refere às comunidades que desfrutam de melhor qualidade de vida. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. O esclarecimento e o consolo oferecidos pelo Espiritismo tornam mais leve a tristeza que representa, em especial, a morte na infância. Se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Vamos dar uma parada. E uma outra coisa que a gente ia comentar, eu acho que seria legal, já melhorou bem, né? Da gente estar discutindo isso, mas eu acho que a gente está deixando passar muita coisa. Eu acho que a gente valia a pena a gente conversar um pouco mais sobre os assuntos que estão surgindo e não só a gente dando uma resumidinha, né? E desse texto, o que eu acho importante, assim, e isso é uma outra coisa, né? Existe uma diferença grande que é o que ele fala da curta duração da criança em relação à qualidade de vida, né? A gente tem uma imagem, e provavelmente eu não tenho esse dado, mas se a gente for só por olhômetro, com certeza desencarna muito mais criança em situação precária social do que em situações melhores. Mas e pra gente? Isso muda? Pro espírito, isso muda em alguma coisa? A situação que ele estava vivendo? Nós estamos falando de situação social, né? Sua situação financeira, situação de estado social. Uma criança na Síria, por exemplo, assim, né?
É o desencarne, né? Nós estamos falando de desencarne de criança. Quer dizer, para o espírito, nós estamos olhando, e no olhômetro nós vamos provavelmente, nós quatro, e quem está assistindo vai provavelmente concordar que a incidência maior de morte na infância é maior num local de risco ou numa situação precária social do que em outras. Mas ele coloca lá no Consolador, e ele faz questão de colocar isso, né? Mesmo que se refere às comunidades que desfrutam de melhor qualidade de vida. O que ele está falando? Então quem tem uma qualidade de vida muito boa também passa pela situação de ver uma criança desencarnar. Então, assim, para o espírito, isso vai ter diferença para o desencarne? Onde ele está? Não, porque né? ele está onde ele escolheu, não é? E na verdade, provavelmente É uma né? aprovação, porque provavelmente Nem sempre ele com certeza era o que ele precisava. Então, na verdade, mas aí ele já fez esse comentário justamente para a gente conseguir se desvincular, né? Quer dizer, o material continua tendo problema material e nós estamos vendo, nós não podemos ignorar que a diferença na qualidade de vida vai ter reflexo nisso. Mas esse reflexo é determinante? O fato dele estar numa situação precária. A espiritualidade não aproveita esses espíritos que têm que desencarnar mais cedo e coloca numa situação, às vezes... Na verdade, a espiritualidade na espiritualidade vai fazer o que aquele espírito precisa. Ele já veio programado, a grosso modo, ele já veio programado para essa experiência. Aquele tempo, né? Então, Sim. tempo de vida... Lembra lá do fluido lá que a gente falou, isso já está programado, eu vou gastar tanto disso daqui. Mas o que eu falo é o seguinte, para o espírito fez diferença? Não. Então nós já chegamos à conclusão de que não. Quer dizer, depende dele, né? Se ele aproveitar bem aquela encarnação, ele fez alguma diferença. Ele viver numa situação mais precária ou ele viver numa situação... Mas lembra, vamos pensar numa criança que ele pode ter nascido e ter desencarnado daqui a um mês. Ele não teve chance nem de gostar e nem desgostar, e nem de perceber a situação que ele estava vivendo. Certo. Né? Isso. Quer dizer, ele pode ter acabado de nascer e desencarnar, ou ter durado 5 anos, ou 10 anos, enfim. Mas o mais importante é isso. Então, a situação social dele interfere no desencarne dele? Não. Então, mas aí, de novo, a gente não pode desvincular e imaginar que não, é a mesma coisa. Claro que não, né? Se ele está numa situação de risco, a probabilidade do desencarne dele é muito maior. Sim. É a mesma coisa que você colocar alguém para vir a ver no meio da favela, no meio do tráfico, o risco dele tomar uma bala perdida é maior do que ele viver na fazenda. Com certeza. Né? Exato. Mas essa questão de estar pré-determinado, aí sempre levanta um ponto em pessoas que acreditam que assim, então, eu não preciso ajudar. Sim. Porque a pessoa já está lá, já mesmo, escolheu, né? E então eu não preciso escrito. fazer mais nada. Está escrito, então não preciso fazer Aí vem nada. o determinismo, né? Preciso ajudar. Né? E não é assim, né? Nós temos o dever de ajudar. De fazer aquilo que está ao nosso alcance. Para melhorar aquela situação. Para melhorar a situação. Podendo prorrogar aquele tempo de vida ou não. Porque a vida em si não está em nossas mãos, né? Está na mão de Deus. Não está determinado. Isso é muito importante a gente fazer, porque senão nós vamos voltar àquela história. Se tivesse extremamente determinado, eu não posso fazer nada. E nós não podemos desvincular os assuntos ou os temas, né? Nós estamos falando de criança no desencarne, mas é a mesma situação para o espírito que desencarna com 100. As regras são as mesmas, as leis são as mesmas. Né? Então nós não podemos... Esse cuidado a gente tem que ter. E é por isso que esse assunto vai render muito e tal, por conta disso. Mas coitadinha da criança. Nós não estamos falando de criança, nós estamos falando de espírito. O espírito, ele é milenar. Ele já veio com toda uma bagagem. Então nós não estamos... É que nós olhamos a experiência que ele está vivendo e olhamos aquilo como uma criancinha, como um ser indefeso. Mas aquilo é um espírito que está passando a experiência que é necessária para a evolução dele. Essa criança, por exemplo, que veio com um mês, teve desencarne, as pessoas que podem achar que eu estou falando besteira, mas parece até uma sorte, né? Assim, ela não passou por vicissitudes, ela não teve a chance de errar.
Ela veio, cumpriu, sei lá, um mês, e ela não teve a chance de fazer pior do que ela já tinha feito. Coisas que a gente faz hoje. E fala que é da outra encarnação e provavelmente é dessa mesmo que a gente vai fazendo besteira. Principalmente essas crianças que dão baile, né? Quando estão com câncer, alguma coisa assim, dão uma mensagem de vida assim sensacional, né? Mas nós vamos chegar lá na frente. Mas tudo bem, ela não fez mal, mas não fez bem. Sim. Então não tem nem lucro e nem desvantagem. É isso que nós precisamos prestar atenção. Ah, mas ela não teve a oportunidade de piorar a situação dela, mas também não fez nada para melhorar. Lembra que nós estamos aqui para melhorar. Ah, mas então eu não fiz. Por isso que nós precisamos esquecer a imagem da criancinha. Esse é o primeiro grande passo. Nós não estamos olhando para a criança. Sim. Nós temos que olhar para essa realidade e para o espírito. Então, se é um espírito, aquilo era ou é o que era melhor para aquela existência desse espírito nessa situação. E aí demora mais para reencarnar de novo? Depende da situação. Depende, não dá para a gente bater martelo. É a mesma coisa que a gente fala lá da conta lá, dos 150, 200, 300 anos para reencarnar. Temos várias experiências e várias situações que reencarnou na mesma família, dentro da mesma existência. Quer dizer, vai depender da necessidade do espírito, é isso que a gente precisa entender. Tá. Vai depender exclusivamente do que aquele espírito vai precisar e do que o contexto vai ajudar. O período gestacional, né? E a mãe perde essa criança, seja com 2 meses, com 7, final de gestação, não sei. Isso é o que o espírito precisava passar também? Sim. Sempre vai ser experiência. Ou existe uma desistência da reencarnação por parte dele? Ele pode ter desistido, mas a experiência, quando que existe a ligação do espírito? Na hora da concepção. Então, a partir da concepção, eu já sou o espírito. E ele é consciente até então. Sim. Né? Até aí está programado para eu fazer aquilo. Ou a revelia, ou por escolha, mas isso já está dentro do planejamento. Eu posso desistir? Posso desistir. Qual que é o agravante? É um agravante. Lembra lá dos atenuantes e dos agravantes? Eu vou ter um agravante, porque eu tive a chance. E a fila está grande. A fila está grande, eu fui e desisti. Ah, mas então será que só... Nós não sabemos. O espírito pode ter desistido? Pode. Era essa a necessidade para os pais? Aí nós vamos ver lá na frente, logo aqui embaixo. Pode ser uma prova de expiação para os pais passarem. Normalmente está muito relacionada à experiência que o pai e a mãe, ou os dois, precisam passar. Então... A desistência, pode ser uma pergunta idiota, mas a desistência desse espírito é tão grave quanto o suicídio? Não. Não? Não, né? Na verdade eu não tirei a minha vida, eu desisti de... Eu só desisti de encarnar. Sim. Mas é que a mãe estava esperando existir um ser, né? Que morreu, isso que eu tô falando, que não veio. Não, mas eu Sim, acho mas que... ele não tirou a vida, ele desistiu Ele não foi da lá e deu um encarnação. tiro na cabeça, ele só falou, moçada, Eu não quero vai mais. rolar. Mesmo porque lembra que se é também provavelmente uma aprovação ou expiação para os pais, aí ele fez a parte dele provavelmente não é à toa. E assim, mas o que é muito importante em tudo isso, aí depois nós vamos começar a entrar lá na frente e sempre vai relacionar isso. O que nós precisamos tentar deixar de lado são as contas matemáticas que agora o Espiritismo quer fazer. Ah não, mas ele se suicidou, então ele vai reencarnar com problema mental, não sei. Ah, ele desencarnou e ele roubou, então agora ele vai ser roubado, não sei. Nós não sabemos. São hipóteses. Nós não apenas, temos. Existe um caminho natural, eu preciso resgatar o que eu fiz, então o caminho mais fácil, tem o caminho que seja, que encurte, ou que seja, que eu consiga sentir mais fácil isso? Claro. Mas nós não estamos falando de matemática, nós não sabemos. Ah, mas esse espírito, ele desistiu com 1 mês, ele desistiu com 6, qual que é a diferença do agravamento da situação dele em relação a isso? Com 1 mês era menos grave ou com 6 é mais grave? Nós vamos começar a cair na história das outras religiões e outros dogmas. Ah, se ele fez isso, então ele vai para o inferno, se ele fez aquilo, então ele vai pagar. Nós não sabemos. Se a experiência era essa e ele desistiu, qual é o maior agravamento numa desistência, por exemplo, da reencarnação? Para nós. Perdeu a oportunidade. Perdi a chance. De provar, né? Eu perdi a chance. Perdeu o bonde, né? Eu perdi a passagem. Eu comprei a passagem, não fui e perdi a passagem. E quando que é a próxima? A fila está aí. A fila está aí. Vai no final da fila. E vai no final da fila, bem no final.
Vai bem no final da fila, porque você já estava pronto para fazer. Quem não quis, quem desistiu foi você. Então agora você aguarda a sua vez. Então qual é a maior punição, se a palavra eu não gosto? Você ter perdido a oportunidade. Você jogou fora a sua chance. É a consequência. Sim. Não é a punição. Não é punição. É consequência. Sim. Você jogou fora a oportunidade. Quer dizer, então qual é o seu castigo, entre aspas? Você perdeu a chance. Estava na sua mão a chance e você jogou fora. E isso nós precisamos. Não precisa pensar. É isso que eu falo. Tudo está interligado na doutrina e a gente precisa prestar atenção. Isso serve para todas as oportunidades que a vida nos oferece. Todas. Tinha todo um trabalho voluntário pronto para fazer e não fiz. Perdeu a chance. Castigo? Não. Mas estava na sua mão, estava pronto. Você ia dar uma acelerada no processo. Qual foi o prejuízo? Perdeu a chance. Recomeço. Começa de novo. Estava na sua mão, estava tudo pronto, você jogou fora. Vou te castigar? Nós vamos voltar naquela imagem do Deus punitivo? Não. Você vai ter uma nova oportunidade, só que você vai ter uma lá atrás, na fila. Entra lá. Que é o que acontece com tudo que a gente sempre conversa. É justo eu cortar a fila depois? Eu fiz a bobagem e aí eu quero entrar na fila de novo na frente do outro que já está esperando e que está babando para vir para encarnar? Não. Espera a sua vez agora e vai ter que passar, e aí é óbvio, né? Eu vou ter que passar por todo. Por quê? Provavelmente. Porque se eu me coloquei à disposição, e nós estamos falando em prova e expiação, eu provavelmente estava vindo cumprir uma prova ou uma expiação. Eu não estava vindo a passeio. Certo? Para eu ter desistido, eu achei que a prova era muito difícil. Certo? Se a prova era muito difícil, eu não entendi realmente a lição. Vai aprender de novo. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo, porque realmente você não entendeu. Se você não entendeu, você vai ter que fazer de novo. Por que eu desistiria? Porque a prova é muito difícil e eu não ia aguentar. Então, tudo aquilo que a gente imaginou que você pudesse fazer, não era bem assim. Certo? Então isso a gente precisa ter claro. Não tem punição, de novo. E a gente não pode mais, ou não deve mais olhar como criancinhas, né? Esse que é o mais difícil para a gente. Acho que para quem está ouvindo também, talvez haja uma indagação sobre como seria esse complemento de existência interrompida antes do momento em que deverá terminar. Porque a gente falou até agora de prova e expiação, né? Não falamos do complemento. O que é esse complemento? Você quer falar, Alexandre, sobre o complemento? Pode falar. Vamos começar. Também nós entramos na seara das hipóteses, né? O que é um complemento? Um complemento seria, eu teria que viver 80 anos, vivi 60, vivi 78, faltou 2 anos para complementar, parti antes do momento. E eu volto para complementar esses 2 anos, esse um ano que faltaria para o meu nascimento. E não é o castigo de novo. Né? Sempre isso, não é o castigo de cumprir mais 2. Lembra lá no comecinho do estudo do fluido vital e tal? Eu vim quanto preparado? Os 80 que a Alice falou. E eu antecipei esses 80 porque eu fumei, porque eu bebi, porque eu me desgastei. Eu gastei a máquina antes do tempo e acabou o meu fluido vital antes do que deveria. É esse o exemplo que a Alice está dando. Exato. Entendeu? Então, na verdade, não é castigo de novo, é o contrário. Eu tinha a minha programação, isso não é determinismo, voltando na história, não é o determinismo dos 80 anos, mas o meu fluido era para aproximadamente isso. E eu desgastei isso com mau uso. Assim como uma criança pode ter mais, se a gente ajudar ela, né? E aí, assim, só para complementar, a bondade divina não faz com que eu, porque preciso complementar, venha só prejudicar os meus pais, que vão sofrer pela perda. Na verdade, a minha complementação vem de encontro, né, com a necessidade dos pais que, de repente, precisariam passar por essa perda para algum aprendizado. Faz parte da pedagogia divina, nós dizemos. Deus, né? na verdade, faz um ajuste de tudo isso. Porque ele junta a necessidade com a utilidade. Né? Então, eu tenho a necessidade de viver só 2 e você vai me receber como mãe, mas você precisa sofrer a perda de 2 anos porque, né,
tem algum motivo aí. Algumas Algum Algum possibilidades. motivo, algumas possibilidades. Seria, não valorizei, não fui mãe direito, né? Aquele Eu não que fez quis, vários né? abortos. E aí agora você vai ter a chance de ter um filho mais por pouco tempo. Estava lendo um livro essa semana, aquele da série de Miss, né? Que é o pai, né, começa a sofrer, que ele fala assim, eu não pedi para que meu filho viesse só para ficar algum tempo e depois fosse embora, né? Eu não pedi, ele achava assim, eu não pedi. Né? E aí Chico disse que não foi ele que pediu, que foi a criança, o espírito, né, da criança que pediu para vir ficar aquele tempo, e a perda serviria para despertar o pai para a vida espiritual, para a espiritualidade. Né? Então, assim, Nossa, nada é por acaso. É, porque às vezes a gente fica também pensando sempre no outro, né? No que vai acontecer com o outro, ou dentro da nossa própria família, mas o que a gente faz, né? Porque nós poderíamos ter sido uma criança que faleceu precocemente, né? É só para entender assim, ó, como que a espiritualidade, né, como Deus em sua pedagogia une as pessoas, né, De qualquer forma, com né? as suas necessidades, para que todas Aprendam. saiam com aproveito. Sempre em com proveito benefício de do todos. geral. Exato. Sempre. Coletivo. Né? Porque senão, e aí, de novo, né? Se a gente acreditar no determinismo puro, nós vamos ter que acreditar no acaso, Sim. certo? Porque se eu me preocupo só com a situação desse ser e o restante não está englobado nesse processo, como é que os outros, por acaso eu caí naquela situação ali? Não, Sim. né? Na verdade, todo esse trabalho da espiritualidade é justamente para que todos aproveitem a situação que estão passando. Não para um só, né? A preocupação não é com o indivíduo, né? Então, tal, por exemplo, a perda de entes queridos e as dos que são o amparo da família. Que aí ele fala que é estranho ou uma fatalidade. Analisando essa questão de perto, Allan Kardec assim se expressa. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para se verem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem e nem o mal? Essa é a questão que nós vamos discutir, nós falamos isso a semana passada. Bom, esse assunto sempre volta à tona em todos os estudos em relação a isso. A pergunta dele é muito simples, né? A pergunta que nós fazemos se a gente não tivesse o conhecimento da doutrina, ou qualquer pessoa racional pode fazer. Ué, essa criança passou por todas essas dificuldades e desencarnou, então ela só viveu desgraça? É essa a pergunta. Está falando isso. Então como é que você me explica essas crianças que morreram cedo e que só viveram, só conheceram sofrimento, só conheceram desgraça? É essa a pergunta. Que é uma pergunta extremamente lógica e racional. Sim. Se você conhecer a realidade de uma criança que passa por todas essas necessidades e desencarna com 2 ou 3 anos de fome, essa criança conheceu o quê? Conheceu alguma alegria? Conheceu? Não. Só se conheceu o sofrimento. E aí a explicação que aí a doutrina vem e aí, para acabar com qualquer discussão, seria muito simples a gente falar, tá aí a reencarnação, e aí a gente pularia todo esse discurso. Sim. Né? A reencarnação te explica. Pronto. É, que vai, né? Certo? Justificaria plenamente esse assunto. Mas não, ele descreve tudo isso por quê? Exatamente por isso. Quer dizer, se eu não fiz nada, e aí nós vamos voltar na crença da maioria lá. Ah, não, mas ele morreu, desencarnou com 1 ano, com 2 anos, com 6 meses, acabou de nascer e desencarnou. É um anjo. Ah. Certo? Essa Ele é um anjo. É mais
difícil de desvincular, né? Sim, não, mas por quê? Mas vamos pensar de novo. Natureza, né? Racionalmente, para quem está olhando, vamos esquecer da doutrina espírita. Porque nós estamos olhando para um ser indefeso, para alguém que não fez o mal. Que é o que você falou agora há pouco, mas ele não fez mal. Realmente, até um ano, muito pelo contrário, ele sofreu mal. Mas tá bom. Mas qual o mérito? Qual o mérito de virar anjo? O simples fato dele não ter feito nada errado? Então quer dizer que se eu não fizer nada errado a minha vida inteira, está garantido a minha posição no céu. Duas asas. Peter Pan, né? Peter Pan. Certo? Mas é uma visão de quê? De que nós estamos olhando aquela criança, aquele ser indefeso, que não tem culpa nenhuma do que aconteceu e desencarnou. Ah, então virou um anjo. E aí ele vem falar o quê? É que é a visão imediatista que a gente tem, né? É a visão da matéria, é a visão do que nós estamos vendo. Você pode ver, né? Você não, às vezes você olha para a criança, você vê uma criança, não lembra que tem um espírito milenar ali. Hoje cheguei em casa, a Júlia, minha sobrinha de 6 anos, né, brincando, isso aqui, tia, quantos anos tem? Eu falei, sabe quantos anos você tem? Eu falei, quantos anos você tem? Eu tenho 100. Eu falei, você tem muito mais, né, Júlia, brincando com ela, mas pensando nessa ligação do espírito. Ela falou assim, então eu tenho 1 milhão. Eu falei, provavelmente você tem 1 milhão. E lógico, ela não entendeu, né? Mas assim, foi a primeira vez, acho que eu consegui... Não foi a primeira vez, não consegui outra vez, mas de ter essa ligação, porque, exceto outras coisas quando eu vim falando de probleminha da escola, tudo a Júlia, minha sobrinha de 6 anos, né? E não um espírito super antigo. Sim, porque a gente está vendo aquilo ali. Sim. Isso é inevitável. E não adianta a gente imaginar, isso nós estamos falando de estudo. Na hora que a gente coloca isso em prática, não é tão simples assim da gente conseguir conceber essa imagem de que é um espírito milenar, né? Tanto que a gente está cansado de ver, né? A gente cansa de julgar o que cometeu o crime, o que cometeu a barbaridade e tal. Ué, nós não estamos julgando do mesmo jeito, sem esquecer que ele é um espírito milenar, ou um espírito que vai aprender, ou que vai melhorar? E como que essas coisas ruins, né, que a gente fala que é ruim, são importantes também, né, para esse espírito, né? São coisas que não são tão importantes, porque provavelmente nós já passamos. Provavelmente nós já fizemos. É verdade. Né? Mas quando a gente vê um crime bárbaro contra criança, você tem uma outra reação, uma outra dor de como se fosse um adulto. A gente ainda tem isso. Com certeza. Ontem mesmo estava falando sobre isso, né? Sobre o abuso infantil e um monte de coisa. Isso é providencial, né? Para que você possa aceitar aquela alma que um dia foi seu inimigo, só vendo-a crescer como se fosse uma criança indefesa, para você aprender a amar. Não, se viesse pronto e acabado, não dava. Não tem chance, né? Sem chance de amar. Vamos lá? Vamos lá. Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa... Gente, o que é axioma? Desculpa. Meio. Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isso é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. Se esse mal não fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir, e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Certo? Isso acho que a gente não precisa nem discutir muito, é um assunto que a gente sempre fala. Senão, se a gente realmente imaginar que a existência começa, a alma começa a existir, o ser começa a existir quando ele nasce e termina quando ele morre, fica impossível, e aí vão me desculpar os que vão me criticar, porque eu vou falar de outras religiões de novo, fica inadmissível eu falar que eu acredito em outra religião que crê em Deus. Sim. Não tem como, porque eu não consigo, é impossível conceber a ideia de que Deus brinque, de que ele
o dia que ele acorda bem-humorado, ele mata 5.000, e aí pode ser criança, adulto, velho, doente ou são, e deixa um monte de vivo. Aí o que são os absurdos que a gente escuta diariamente. Nossa, tanto bandido para morrer e vem tirar esse que era bom. Isso a gente ouve constantemente, dos mais carolas aos mais hipócritas que tem no mundo. Ou a pessoa boa morre cedo. Então, mas aí isso tem uma passagem no Evangelho, né, que dá tapa na cara de todo mundo com isso, né? Justificando, explicando isso, né? Quer dizer, as pessoas, até isso, os caras entenderam errado no Evangelho. A passagem explica completamente o contrário e eles dizem como se fosse o errado que está indo, o bom é o contrário. Mas, enfim, então se a gente for acreditar, ou se qualquer crença, de novo, que tenha Deus como causa primeira, como bondade suprema, como justiça, não dá para acreditar de que aí sim o determinismo, porque Deus acordou de mau humor, ele vai tirar o filho de uma mãe com 3 meses, com 1 ano, com 2 anos de idade. Ah, não, e aí os absurdos aumentam, né? Não, mas é porque o avô cometeu um desvio, o pai cometeu um desvio, o bisavô, é até a 7ª, né, que nós conversamos outro dia. Até a 7ª geração eu vou responder pelo que a minha 7ª geração anterior fez. Quer dizer, pô, e o que eu tenho a ver com isso? E outra... Se eu acabei de ser criado... Não, eu acabei de ser criado e... nem parentesco com aquela 7ª geração. E não vou ter. E não vou ter chance nenhuma de me defender, né? Se eu acabei de ser criado, me tiraram a vida porque o meu tataravô fez uma bobagem, o que me serviu essa existência? Eu vou ganhar o céu? Então não fui punido. É incoerente, né? Essa história da 7ª geração que está onde? Na Bíblia? É da Igreja Católica. Da Bíblia. E tem a gente coloca Deus no mesmo nível nosso, né? Porque Deus tem mau humor, Deus tem condena, mesquinho, fica ele, chateado, ele fica magoado. Fica preocupado. Se ele é perfeito, ele não tem esse tipo de sentimento. Mas nós temos, né? Isso é coisa nossa, nós transferimos. Não de Deus. Não somente é divino. quando fala que Deus perdoa, né? Mas é o que a gente... Deus perdoa o quê, né? Perdoa o quê? Mas isso é o que a gente sempre comenta em todos os estudos, né? Na verdade... O ser humano fala que ele é semelhança de Deus e na verdade nós fazemos o contrário, né? O ser humano faz Deus a nossa semelhança, né? Todos os atributos de Deus são os nossos, né? Ele fica chateado, ele fica magoado, ele fica feliz, ele fica dando pulinho quando alguém faz oração, ele fica magoadíssimo quando alguém não faz ou quando não acredita nele. E aí é isso que eu falo, e aí você vai imaginar essa bondade divina, que jeito? Se aquela criança acabou de nascer, foi criada naquele momento e vai acabar daí a 5 minutos. E aí a incoerência para mim maior, que eu acho mais engraçado nessas concepções todas assim, é castigo. Castigo. Eu também veria como castigo, porque se eu vou nascer, alguém vai me tirar a vida com 1 mês, eu também enxergaria como castigo. Não, mas é porque o seu tataravô fez alguma coisa, então você está sendo castigado. É mesmo. Então, meu tataravô me sacaneou. Então, minha compensação vai para o céu. Opa. Então, é castigo ou é benefício? Eu fui castigado ou eu fui beneficiado? Porque se eu vou para o céu, aí entra o que você falou. Eu não vou correr risco de fazer bobagem e ir para o inferno. Porque não deu tempo de eu fazer besteira, então eu ganhei o céu sem fazer nada. Então, não é castigo mais. O duro é se o vô não fez nada. Então, mas com certeza. Né? Se for contar até a 7ª, eu tenho certeza que fez, né? Vamos lá. E corre o risco do seu tataravô ser você, né? Nessa encarnação. Olha, se alguém tivesse que pagar, é mais fácil o meu tataravô pagar as minhas, né? Então, aí tá pagando, né? O espírito Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em mensagem datada de 1863, esclarece, pondera e aconselha. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica a um que está forte e tem um grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que
para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Não, nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses vos tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Bom, aí, isso nós acabamos de falar, né? Acabamos de conversar sobre a história da gente de ser previdência divina. O mais e outra, né, que a gente acabou de falar, né? Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, né? Acabamos de comentar, né? Mas é exatamente isso. E mais importante, que a gente começou lá no comecinho e a gente estava falando. Se está na programação, e a programação é geral, né? A gente tinha comentado lá no fundo, e ele só vem para completar isso que a gente estava falando. No endividar cega a fatalidade do destino. Senão nós vamos começar a acreditar realmente em acaso, né? Se não tiver providência divina, se não for programado para aquela existência ser melhor produtiva, nós vamos voltar a acreditar no acaso. Ah, deu sorte. Vai viver do jeito que veio ou vai morrer do jeito que não era para morrer. Fica completamente sem sentido, né? Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserve das misérias da vida ou das reduções que talvez lhe acarretassem a perda. Aqui essa parte, e aí nós vamos ter problema com quem está assistindo ou quem está vendo a primeira vez, e para a gente é mais difícil ainda a gente conseguir enxergar, talvez para quem tenha perdido o filho e participe dos estudos ficasse mais fácil para a gente discutir. Como a gente não passou por isso, fica mais fácil de enxergar friamente o que ele está dizendo. Mas o que ele está dizendo aqui? Vamos pensar em algumas pessoas que a gente conheceu e que desencarnaram com 18, 20, 22 anos, sem ser por doença. Tenta fazer um retrato de qual era a situação real, quando a gente conhece, né? Não conhecer de vista, quando a gente conhece a situação, como eram essas pessoas? Imprudentes, se fala? Em todos os aspectos, não só imprudentes. Imprudentes eu estou colocando a minha existência em risco, mas em todos os aspectos. É que é claro que a hora que nós nos deparamos com essa situação, tanto pai, mãe, amigo, tio, vó, amigo, próximo, tia, vai ficar extremamente sensibilizado porque eu perdi o convívio, eu perdi o contato com aquilo. E aí eu apago todos os problemas que eu tinha em relação a isso. Quantos que a gente conhece que desencarnaram nessas condições e que estavam completamente desregrados, indo para a droga, deixando mãe e pai maluco, desestabilizando a família inteira? Quantos, tenta lembrar assim, ó, se nós conhecemos 10, tenta não colocar 5 numa mão, que não eram isso. É isso que ele está falando. É exatamente isso que ele está falando. Agora, é complicado e é difícil para uma mãe, para um pai, para um avô, para um irmão entender essa situação? Claro que é, né? E aqui se encaixa a bondade de Deus também com esse indivíduo que desencarnou. Sempre é a bondade. E não é só com o indivíduo que desencarnou. É a bondade, volta no assunto que a Alice comentou agora há pouco. Na verdade, não é só com o que desencarnou. É com todo o contexto.
Eu estou me preocupando com o contexto inteiro, com o desenvolvimento do grupo, de amigo, de família, do próprio desencarnado. Mas aquele que desencarnou, Deus fala assim, peraí, ó, não tem jeito, já te deu uma chance, sei lá, você já caiu de moto, você já bateu o carro, você já ficou doente. Não tem jeito, você não vai parar, então vamos parar por aqui antes que você piore a sua situação como encarnado. Sim, mas é muito difícil, por isso que eu estou falando, é muito difícil para um pai ou para uma mãe enxergar isso e conseguir admitir de que isso foi bondade divina. Né? Como é que eu encaro que Deus foi bondoso me tirando um filho? Por mais que eu conheça a doutrina, nós estamos com nós 4. Como é que eu consigo enxergar, num primeiro momento, de que Deus me tirou um filho, me tirou a convivência de um filho, pensando no meu bem-estar e no bem-estar do meu filho? É muito difícil. Mas, por isso que eu falei antes da gente começar a conversar. Quem não passou por essa situação, se a gente olhar com racionalidade, com clareza, fica muito simples de entender. O problema é estar inserido na situação. Sim. Eu vejo que tem muitos jovens, né, que são retirados da sua existência em função desses agravos. Mas também a gente tem visto alguns desencarnes de jovens, né, que, né, havia uma programação, de repente, para aquele espírito, porque ele estava numa hora, uma bala perdida, né? Então eu não posso julgar que aquele estava... Não. Né? Não, cada caso é um caso. Né? E assim, na verdade, a minha resistência também, porque o tempo todo que fala de um jovem que morre, e eu tenho um sobrinho que desencarnou aos 19, né? E ele estava morando comigo em Brasília. Então, assim, foi muito difícil para a nossa família encarar esse desencarne, né? Para a gente que tem o conhecimento espírita, acho que porque eu já estava assim, com isso mais sedimentado no coração, foi mais fácil trabalhar, né? Entender que ele veio para aquele período e acabou o período dele. E que o que a gente cabia a cada um de nós fazer é facilitar essa entrada dele, esse retorno dele ao plano espiritual, né? Que ele devia, né, receber o nosso carinho, né, quando estivesse lá. Não, sim, tem muitos jovens que desencarnam cedo, Não. mas sem esse histórico de... Sem histórico, é. Claro, e volta, esquece, aí volta no que a gente está conversando antes. Exato. Existe todo um planejamento, eu já tenho, tirando o determinismo, mas eu tenho o script mais ou menos, o rascunho está mais ou menos pronto e vai acontecer. O que ele está falando aqui, e é só a gente lembrar, é exatamente isso. Quer dizer, quando eu coloco a situação do desenvolvimento geral e meu em risco, eu estou tendo benefício tirando essa existência. É isso que ele está tentando dizer. Sim. Em contrapartida, independente disso, se você perguntar para qualquer mãe que teve um filho desencarnado nessas condições, sabendo que estava até a tampa comprometida, ela vai falar que ela queria ele vivo. Isso eu aposto com qualquer um. Não. Cheio de mãe na porta de casa. Ué. Então não adianta. Por mais que eu entenda, por mais que eu saiba, eu sei, eu quero aqui. Então, mas, de novo, né? Mas isso que a gente não pode levar para o que está acontecendo muito dentro da doutrina. Não é regra. O que ele está falando aqui é uma situação específica, e é uma situação específica que nós temos vivido com uma quantidade muito grande. Então ele não está falando nenhum absurdo, ele não está falando da exceção. Na verdade, ele está falando da maioria. Por quê? Porque senão, se a gente fosse seguir o caminho natural, qual é a regra natural? Eu nascer, passar pela infância, adolescência, o adulto, a velhice e desenganar. Por que não acontece isso? Porque existe alguma coisa que seja mais útil para essa existência que vai ser diferente do que seria o natural. Né? Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperança falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras?
Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar desse vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? A essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Certo? Mas, de novo, né, gente? Nós temos que, até para quem está assistindo, é isso que eu falo. Para quem está envolvido diretamente com doutrina, já é difícil. Então a gente tem que lembrar que nós somos extremamente minoria, que nós estamos descobrindo essa realidade agora e que a grande maioria da população não tem essa concepção de vida. O máximo que a gente tem como maioria é a vida eterna de céu ou inferno, que apavora muito mais do que consola, né? Se a gente for honesto com a gente mesmo, a probabilidade do inferno é muito maior do que o céu. Principalmente se a gente pegar esse tipo de situação que que ele está descrevendo aqui de cima. Se eu já estou desregrado, se eu estou começando um monte de equívoco, a probabilidade é qual, mesmo eu crendo em céu e inferno? Muito mais provável o inferno do que céu, né? Então, quer dizer, onde tem consolo nisso? Né? Onde que tem algum tipo de esperança, ele tem. Então, é exatamente isso que ele está falando. Quer dizer, agora, esse depoimento da Alice é o que a gente tem. Ó, se eu entendo que existe a continuidade e de que isso é fruto da anterior, e anterior é da anterior, anterior é da anterior, e anterior é da anterior, está tranquilo. E de que a próxima vai ser consequência dessa, e de que eu vou ter chance de melhorar o que eu fiz nessa daqui de equivocado, isso me dá um alento muito maior. Isso me dá uma tranquilidade, um consolo muito maior, mesmo eu tendo, teoricamente, perdido a convivência da matéria desse meu filho, desse meu sobrinho, desse meu irmão, quer dizer. Mas o que a gente não pode esquecer é de que nós ainda estamos engatinhando, né? Nós não temos, ontem o Eduardo foi super feliz, nós temos essa fé a ponto de falar, não, tá tranquilo, sossegado, tá, beleza, não tem problema nenhum. Ó, se tiver que desencarnar agora meu filho, tá sossegado, porque eu sei que ele vai... Não, todo mundo junto ainda é mais... Então, mas todo mundo junto ainda é mais fácil. Agora, eu queria ver alguém falar isso. Ó, fica até agora, eu tenho convicção plena na doutrina espírita, se tiver que meu filho desencarnar agora, pode sofrer um acidente, tá tranquilo, porque eu sei que ele vai estar num lugar tranquilo. A Leia falou domingo, né? Vamos lá, vamos fazer um teste. Se alguém quiser desencarnar agora, quem vai? Um vai falar que tem que arrumar o guarda-roupa, o outro vai falar que tem que arrumar não sei o quê, porque precisava ter doado isso. Então espera um pouquinho que eu vou lá me arrumar. E aí depois eu, né? Vou ver e te falo. É o famoso vou ver e te falo. Eu vou ver aí e te falo, e ó. Nunca mais aparece. Na verdade, acho que a aceitação para quem, né, viver esse momento é pensar assim, ó, essa vida é uma prisão para o espírito, né? Eu estou dentro de um corpo preso, né, com sensações de fome, de sede, né, necessidade de trabalho. É uma prisão, né? A espiritualidade descreve o nosso corpo como escapando para o espírito. Então, quando o espírito se liberta, né, disso, é como assim, acabou seu tempo, meu filho, né? Seja livre. Então é mais fácil eu aceitar assim. Eu vou querer que meu filho continue preso, sendo que, né, ele já cumpriu a sua pena, digamos assim. Eu não, ele vai querer. Então aí... Ser sincera. Você quer que veja bem. Veja bem, né? Vamos lá, então vai ser mais fácil você fazer esse raciocínio para a sua aceitação do que você simplesmente... Essa parte agora ele explica bem. Essa. Pois é. Vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Só adiantei. Mães, sabeis que vossos filhos amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos os protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria.
mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se perdides a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Isso foi toda uma descrição de Sansão, né, que eu acho fantástica essa explicação. E ele deixa claro isso, né, quer dizer, tudo aquilo que a gente conversou, lógico que ele está explicando que não é fácil para a situação que vai passar, mesmo porque nós somos ainda estritamente ligados à matéria e ao que a gente tem aqui. Mas, é isso que eu falo, depois do primeiro impacto, quem conseguir pelo menos entender isso daqui, viveria melhor ou pior do que sem essa certeza? Né? Melhor. Né? Então é isso que eu falo. Aí é que está a grande parte consoladora da doutrina. Né? Quer dizer, se você conseguir acreditar, e não adianta, é isso que eu falo, com certeza a saudade, a falta vai ser constante, mas você ter essa convicção, essa certeza é completamente diferente de eu viver imaginando se ele está no inferno, se está no céu, o que aconteceu, se foi castigo, se não foi castigo. Por outro lado, reflitamos com Kardec. Se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo-se ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem das coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aí ele só resume, aí nós vamos ver lá nas questões, basicamente ele fecha da mesma forma, né? Que é o que a gente está discutindo desde o começo, quer dizer, qual é a justiça divina se ele me dá o pretenso céu sem eu ter feito nada, né? Então é exatamente nisso que ele faz. E na verdade ele faz uma cobrança mais racional ainda, que eu acho fantástico. Como é que você põe na balança esse julgamento? Você não fez nada, você morreu criança. E você tem 40 anos e você passou por todas as dificuldades que a existência nos coloca à prova o tempo todo. Qual é o peso que é usado para você falar, não, você tem lugar privilegiado e você não? Eu teoricamente não passei, né? E volta naquela imagem que a gente discute sempre, né? Se fosse assim, se a gente acreditasse no produto final pronto e acabado, e Jesus tivesse sido feito pronto e acabado, perfeito, qual é o mérito dele em relação a mim, que fui criado tudo torto? Pelo mesmo Criador. Certo? Eu fui feito pelo mesmo Criador, ele foi feito perfeito, não tem nada do que... não corre risco nenhum. Ele veio, passou 33 anos aqui, perfeitinho, fez tudo direitinho, não ia errar mesmo, porque é perfeito. Tá certo? E eu já estou com 48, eu tenho que fazer todas essas bobagens e tenho que prestar conta de todas. E tem que seguir ele. Então, que foi o que estava pronto. Sim. Certo? Então vamos lá, para a gente poder... Sorte das crianças depois da morte. Ao desencarnar, o espírito que animava o corpo de uma criança nem sempre retorna de imediato à fase adulta. É bem verdade que volta ao seu precedente vigor,
uma vez que não sofre mais as limitações da vida no plano material. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado aquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Essas considerações justificam, assim, a existência de inúmeras instituições de auxílio à infância no plano espiritual, seja para adequá-las à realidade da nova moradia, seja para assisti-las numa nova encarnação. Aí esse outro aqui, eu até deixei, mas isso depois quem quiser, só para lá em casa eu só coloquei dois postos de assistência aqui. Chico, na obra de André Luiz, comenta, e aí quem quiser entrar, e o do Carlos Embaci. Ah, tá. Só para depois dar uma olhadinha e tal, o que tem. Tá? Legal. Mas aí o mais importante, isso eu acho uma outra coisa importante, que essa é uma questão que sempre faz, né? O espírito de criança, ele é criança na hora que desencarna? Ah, se ele está em forma de criança? Tá, né? E aí? E ele é criança? Não, ele não é criança, mas ele está em forma de criança. Até ele ter consciência do que ele é. Aí, perfeito. Aí, então, e aí essa é a pergunta que sempre sai. Uma vez você me questionou muito isso a respeito dos sonhos. Então, eu tenho espírito de criança na erraticidade? Com certeza. Sim, sim. Com certeza, né? Durante quanto tempo? Até ele se ligar que... Desligar Na verdade, desligar, não se ligar. Se ligar no sentido... Se ligar que ele precisa desligar. É, exatamente. Certo? É Então, que nem aquele dia que nós falamos do desencarne, a morte morte do desencarne. enganado. Então, mas isso é importante a gente entender. Então eu tenho, isso é uma questão que já várias vezes foi discutida, né? Mas é fantasioso. A obra de André Luiz, Kardec não fala muito disso e realmente não fala muito aprofundado. Mas eu tenho espírito de criança na erraticidade? Tem. Sim, que é o óbvio. Porque senão eu tô. Como é que eu explico para esse espírito que é criança que ele não é mais ele? Se o adulto que tem uma maturidade demora para se localizar, para se entender como espírito, que dirá a criança? Ah, não, mas Kardec diz que ele volta a ser espírito imediatamente. Claro que não. Como é que eu consigo voltar imediatamente a ser espírito? Se eu tenho um período para eu conseguir entender a minha situação, para eu conseguir me localizar, então eu vou me ver, eu vou me enxergar. Muitas perguntas agora. Eu perdi, logo não conheci, né? Tinha um aninho, então eu não lembro. Mas a minha irmã lembra e minha mãe, principal. Eu perdi o irmão com 6 anos. Primeiro filho da minha mãe, 5, 6 anos, né? Ele faria 50 anos. Ele, nesse período já de desencarne, ele já não é mais criança. Seguinte, lembra sempre, eu me vejo como criança. Criança eu não sou em momento algum. Não, se eu sim. sou um espírito já milenar, eu não sou criança de forma alguma. O que nós temos que lembrar é o quê? Quando eu desencarno, como criança, com 6 anos de idade, eu me enxergo, continuo me enxergando como criança. Se eu for dar uma comunicação, provavelmente eu vou me dar essa comunicação como criança. Mesmo, A minha maturidade mesmo espiritual... 40 anos depois. Não, aí não. Não vamos parar no desencarne. É. Vamos começar para reencarnar. Uhum. Como é que o espírito faz? Ele precisa passar por um processo em que ele regride, diminui, ele fica no estado de infância e esquece quem foi. Uhum. Sim, Certo? Sim. Encarnou. sim. Quando ele desencarna, ele está com aquele processo em andamento. Ele precisa passar por um processo para ele voltar Para voltar para a realidade se do ver que como é. adulto, para a realidade que ele era, porque ele passou num processo de esquecimento, Sim. né? Então agora ele vai precisar voltar, e essa volta não é de uma hora para outra, né? Lembrando que Deus faz as coisas que vai se tornando gradativamente como do dia para a noite, né? Então a criança também, né, para que ele volte, assuma a sua condição de espírito, ele vai levar um pouco mais de tempo. E vai E a criança? depender, E aí, só para depende complementar, do- e vai depender do grau de evolução do Do espírito. espírito também. Então vamos supor que esse espírito já seja um espírito que veio para cumprir essa fase e tem uma maturidade, uma bagagem moral, uma evolução espiritual razoável, muito mais rápido eu vou readaptar, eu vou conseguir me localizar na situação que eu estou. Da mesma forma do adulto.
Nós temos que lembrar exatamente a mesma situação. Por que eu me enxergo como Alexandre na hora do meu desencarne? Se eu sou um espírito milenar. Já foi João, já foi E aí, José, e aí a gente escuta isso dentro da doutrina, que são as bobagens que a gente escuta, ou fantasias, de que, nossa, a hora que eu desencarno eu lembro de todas as minhas encarnações. Claro que não. Senão eu entro em parafuso do mesmo jeito que eu me lembraria encarnado. Se eu sou um espírito que tenho toda essa bagagem, e eu não consigo me lembrar imediatamente, é a mesma coisa da criança. Agora, a pergunta que você está fazendo é o seguinte: hoje, depois de 44 anos, se ele for dar uma comunicação, provavelmente ele vai dar uma comunicação, pode até dar a comunicação como o Marcelo com 6 anos de idade, para ser identificado, mas já provavelmente consciente de que não é mais criança. Certo? Por quê? Para você me identificar, eu preciso me fazer Marcelo. Porque se eu aparecer, você imagina o seguinte, ó, vamos pensar que a sua mãe não é espírita. E aí o Marcelo vai dar uma comunicação para sua mãe. E o Marcelo vier uma comunicação assim, ó: olá, mamãe, estou aqui eu sentado à beira e declamar um poema. A sua mãe vai olhar e falar: não é o Marcelo. Não é o Marcelo. Como é que uma criança de 6 anos de idade pode fazer isso? Então, o que pode acontecer? Eu vou dar a comunicação, eu vou me identificar, vou me fazer entender. No livro da Célia acontece isso em 2 ou 3 oportunidades. Eu vou me fazer você me reconhecer através do que você sabe que eu sou. Mas depois de 44 anos, com certeza já tomou consciência e já está vivendo, provavelmente, até processo de educandário para pensar, começar a trabalhar para voltar. Mas vai dar uma comunicação provavelmente, ou daria uma comunicação, como o Marcelo de 6 anos de idade. Porque o processo dos 6 anos de idade aos 50, a sua mãe não presenciou. A maturidade dele, nesse período todo, ele não vai conseguir fazer se entender por aquele espírito que desencarnou com 6 anos de idade. E a criança, quando desencarna, ela acorda mais rápido do plano espiritual? Porque faz pouco tempo que ela encarnou? Isso é Tipo mais fácil. tipo assim, eu morri com 7 anos. Esse Aí eu desencarnei, aí eu tenho mais facilidade de entender o que aconteceu comigo? Porque eu estou mais próximo do meu desencarne? Mais ou menos, né, Aline? Vai depender disso que nós estamos falando agora. Vai depender de toda essa... Mas vai depender do grau de evolução que eu tenho. E lembra que o susto talvez seja maior do que o adulto. Que era minha mãe, né? Certo? Certo. O susto, a sua pergunta eu entendi. Quer dizer, o fato de eu estar menos tempo encarnado, eu sou mais desligado da matéria, mais fácil eu entender. Sim. Difícil da gente conseguir mensurar pelo seguinte: o susto do desencarne talvez seja maior do que o adulto. É que nem ontem, estava brincando, ontem falei hoje com o Zé. O Bebeto deu entrevista às 2h30 da tarde, morreu às 3, cara. Nossa. O cara tá falando na televisão às 2h30 da tarde, da entrevista estava normal. E desencarnou daí 20 minutos. Você imagina o susto que ele tomou a hora que... Deve estar dando entrevista até hoje. Eu estou super bem, quer dizer, e foi um infarto fulminante, porque em meia hora o cara estava desencarnado. Quer dizer, então você imagina o da criança. Quer dizer, opa, peraí, cadê o mundo que eu estava aqui? Cadê minha mãe, cadê meu pai, cadê a babá, cadê todo mundo que estava do meu lado? Quer dizer, em contrapartida, o socorro é muito mais carinhoso, muito mais rápido. Por quê? Porque eu preciso dar a retaguarda, o respaldo que a criança necessita. Mas o despertar vai variar muito. Pensando agora nas crianças suicidas, por exemplo, não faz sentido nenhum mesmo. Porque tem criança que é suicida, né? Criança que tenta contra a própria vida e tal. Então, mas isso mas são casos Poucos casos. Não, são casos raríssimos, então, mas aí se explica isso como. Que eu tô falando, então, isso que eu tô falando realmente não faz sentido nenhum, porque se assim fosse, ele não faria. Não, mas essa criança que é suicida já tem outro tipo de consciência se ela se... Não, e aí provavelmente a existência toda espiritual dela ainda está muito presente, está muito forte, a ponto de ela tomar atitude dessa. Sim. Não é o dessa existência que provavelmente está levando uma criança de 5, 6 anos a tentar se matar. O desgosto em 5, 6 anos ainda não é tão grande assim, ao ponto de tentar uma atitude desse tipo. Mas o despertar vai depender exclusivamente da condição moral de que esse espírito tem. Aí nós temos que esquecer que é criança. Eu acho que a regra vale para a criança ou para o adulto, né? Se a criança vem acompanhada de uma doença que vai gradativamente degenerando, ela vai se preparando. Sim. Agora uma criança a espiritualidade que se ajuda, ela sofre um acidente. Aí é mais complicado. Aí já é mais
É. E quando está próximo ao desencarne, ela já está vendo, às vezes, o seu benfeitor Já está todo mundo espiritual, perto, já família tá todo mundo perto, vó. assistência, vó que vem receber, né? E que leva, ou bisavó, que se é Uhum. né, nova, a avó ainda está Tá viva, encarnada, né? Então aí tem todo um aparato, né? E aí aos pais, às vezes, durante o sono, visitam os filhos Muita também, para coisa. dar o suporte. Vamos lá, mas dá pra gente fazer as questões, né? Vamos ler as questões agora? Ou Eu vamos acho. falar Essa é sobre essa isso? aqui? Essa aqui? Ou essa aqui? Não, aqui, ó, as questões mesmo. Ah, Ah, Aí são 4, 5, Você quer ler? não, curtinha. Pode ler, eu tenho vergonha de ler. Questões 197 a 199. Sorte das crianças depois da morte. 197. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Resposta. Algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Certo? Aí é isso que a gente estava comentando agora. A pergunta deles. E as perguntas. Lembra sempre que eu acho extremamente interessante a gente prestar atenção na pergunta. Pergunta de novo, para variar, extremamente inteligente do que a gente está falando. Poderá ser tão adiantado quanto o adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? O que ele está falando? Qual é a dúvida? Ué, mas se ele morreu criança, ele conseguiu adquirir O que ele precisava? conhecimento ao ponto de ter uma maturidade? E aí a resposta. E aí é aquilo que a gente acabou de falar agora. Vai depender do que ele já trouxe de bagagem, né? às vezes Se ele tivesse muito mais- nascido, se ele tivesse só nessa existência, com certeza a resposta seria não. Pois é. E aí, para reforçar a pergunta, né, Kardec não ficou feliz, Pra variar. né? E aí ele fez a 197A. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o do seu pai? Né? Já que aqui ele pode, né? E aí a resposta é, isso é muito frequente. Não vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Né? E aí é uma coisa, isso também é interessante, né? E às vezes a gente fala, volta naquela história lá do, nossa, mas as crianças agora nascem, parece que sabendo tudo. Elas nascem sabendo tudo ou elas já adquiriram isso em todas as experiências de que já foram vividas? Que é a discussão de sempre, né? Que eu sempre vou falar, não, mas nasce já sabendo mexer no celular. Põe para morar na fazenda e não dá o celular, ela não vai saber mexer no celular. Ela não nasce sabendo mexer no celular, né? Certo? Ou não? Ou ela nasce sabendo mexer no celular? Não. O meio Depende. é que faz com que ela mexa no Depende se celular. ela aprendeu num outro lugar e tal. Ah, não, mas não encarnou. Na outra não tinha ainda. Não rolava, nem a fumacinha ainda. Era o baby, não Trouxe ia do plano conseguir. espiritual, lembrança, ora, bolas. A gente tem televisão a partir de 1920, mas, né? Nos livros, a televisão, né? Estava lá. Sim. Ah lá, 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Aí ele está perguntando o quê? Dos anjos, né? Dos anjos. Ah, ele morreu já, então ele virou anjo, porque essa é a crença. Sim. Se ele morreu como criança, então ele é anjo. Aí para ele não falar isso, ele fez essa pergunta. É porque eu já tinha falado das categorias dos espíritos, né? Aí ele perguntou se era uma categoria superior, se ele já era, né? Então a resposta é: se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a sua pureza. Certo? Tranquilo, né? Que a gente já tinha acabado de falar. 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que o animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Já matamos essa também. Isso a gente já tinha conversado lá naquele texto anterior, mas assim, importante, né? Também nós não colocamos como regra, senão nós vamos colocar de novo as regrinhas matemáticas, a regra de 3, né? Então, na verdade, pode ser essas coisas que são as mais naturais, quer dizer, eu venho para cumprir um período, ou é provação e expiação. Normalmente está vinculado sempre, no meu entender, sempre vai estar sempre vinculado à prova ou expiação dos pais, né?
Pode até ter, claro que tem todo o outro, aquilo que a gente falou, tem todo o outro contexto dele, do próprio espírito e de outras pessoas e tal, mas com certeza sempre vai vir vinculado à prova e expiação de pai e mãe, né? É o grupo familiar. É. Né? 197A, 99A. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Resposta dos espíritos: recomeça outra existência. Já não falei, né? Saco. Eu fico imaginando as estatísticas dos espíritos. Certo? Mas eles sabiam, né, que ia contar com um espírito cientista que ia fazer diversas perguntas. Exato. Vamos ao comentário de Allan Kardec. Se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano da que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão dura, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Esse basicamente é aquele finalzinho que a gente fez lá no outro, né? Isso. Agora aqui que ele fecha, que eu acho que é interessante a gente dar uma... Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Alguns não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio. Não obstante, os bons exemplos que de todos os lados se lhe dão. O que é felonia? Não sei. É a ferocidade. Aquele já vem, né? Com Ferocidade? seria a ferocidade. A braveza, né? Uhum. Tem mesmo, tem criança que fala uma birra danada. É o cão. Não, meu Deus do céu. Dá um atacar a criança na parede. A Pois perfídia. é. A perfídia é... Perfil é orgulho, né? Teimosia? Não, perfil é mais por orgulho, mais para vaidade, mais para... Aí, e tem pais que comentam, aí já escolhe a própria roupa. Né? Uhum. Sim. Uhum. Alguns não há que não, já li. A lei civil as absolve de seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Só o comentário de que a lei, né, diz que são inocentes aqui em alguns países, mas tem países que condenam a criança pelo ato praticado de crime, né, de daquele que saiu atirando na escola. Uhum. Sim. Só as crianças de 12 anos, meu Deus. Então, mas é isso. Também, É, né? Um de 9, Sim. o de 12 que foi condenado, inclusive, a prisão Perpétuo. perpétua. Então, mas e aí, como é que a gente encara isso? Que é o mais importante. É porque agora está se falando disso. E a gente sabe que são espíritos milenares, né? Que ainda não conseguiram o progresso necessário e estão aqui buscando o aprendizado, né? Com uma oportunidade de aprendizado. Eles nem sempre eles estão buscando, mas eles estão recebendo uma oportunidade Teoricamente de aprendizado. era para estar fazendo, era para Era ter pra servido como aprender. aprendizado. É, sim.
E aí você imagina o pai e a mãe também, né? Nessa expiação, né? Então o filho assassino com 12 anos de idade. Não, 12, 9. Ah, não precisa ir longe, né? Não precisa ir lá. A gente tem na favela, não só na favela. Sim. O questionamento, a gente precisa separar duas situações, né? A gente tem que lembrar que o ambiente, claro que favorece muito, né? Se eu sou criado no meio onde o crime, o assassinato é extremamente natural, eu falo disso que nem falo de desenho, e o que vem com esse instinto, e você percebe que não tem nada a ver com o ambiente que ele é criado. Quer dizer, é uma criança extremamente agressiva e o pai e a mãe são dois sossegos em forma de gente. São extremamente calmos, são extremamente educados e tal, e vem o filho do avesso. Quer dizer, são situações diferentes. É claro que aí nós não podemos generalizar, que senão já começa a chover comentário, né? Não, porque então quer dizer que... Não, claro que o meio vai interferir nessa situação. Quer dizer, é óbvio, nós não estamos negando isso. O que é o contrário é o que a gente tem a explicação dentro da doutrina. E se eu não tenho meio que me favoreça isso, que não me leve a isso, e eu tenho esse sentimento, essas tendências todas... Porte de arma liberal também, isso influencia, né? Claro. Todo tipo. O porte de arma liberado. Oi? Não seria o porte de arma liberado. Não, o acesso. Eu acho o acesso. O acesso. Não, eu digo acesso. É um meio, né? Porque o meio também influencia. Porque ele cresce acostumado com isso. Tem e é normal. 100 milhões de pessoas que têm acesso à arma. Mas só aquele foi lá e atirou. Não é um acesso. É do espírito, é da alma. Ele trouxe aquela tendência, aquele desajuste. Mas se não tivesse liberado, mas se não tivesse liberado, talvez teria inibido. Por exemplo, se esse ele vai espírito procurando nascesse... forma, ué. Aqui no Brasil nós não temos liberado a arma. Mas ele procura, ele encontra. Não é? Não, mas porque o que eu acho que a Aline... está na tendência dele. Não, mas gente, assim, ó, vamos separar, nós precisamos lembrar de novo. Nós precisamos lembrar de duas coisas completamente distintas. Se eu tenho o meio que me favorece, eu vou ter uma facilidade maior para desenvolver. O que nós estamos discutindo é o que vem. Quer dizer, eu não faço parte, isso não é uma realidade em que eu convivo, certo? Eu tenho toda a criação dentro de um orfanato, de um colégio de freira. E eu tenho instinto de querer matar as freiras. E a gente via isso constantemente. Quer dizer, espera um pouquinho, você foi criado com todo o amor do mundo e tem essa agressividade, por quê? Então, peraí, isso a doutrina nos explica claramente. Então, claro que não pode ser daquela existência. Porque se eu tenho 5 anos de idade e se eu olhar para alguém, eu mordo, não é possível que isso foi adquirido agora, nessa existência em 3 ou 4 anos. Sim. O meio, e aí vai entrar, aí nós vamos entrar nessa discussão de o que é a mesma coisa que nós vamos pensar em tudo. Quer dizer, eu vou procurar droga porque a droga é liberada? Não sei. É uma questão muito mais profunda. O que nós precisamos lembrar, por isso que eu falei do meio. O meio influencia? Óbvio. É isso que eu estou falando. Quer dizer, você vai ter... então nós temos só bandido, só tem espírito bandido lá na favela. Não. Tem muita gente honesta lá no meio. Muita gente. Mas o meio que eu convivo no meio da bandidagem, com certeza vai influenciar na minha existência. Não tem nada a ver com doutrina. Tem nada a ver com outras existências. O meio vai me fazer... não, mas se ele for bom, se ele tiver uma tendência boa, ele não vai se deixar levar. Será? E aí se eu passar fome, se alguém estuprar minha mãe, se alguém matar... Então o meio, claro que vai mudar completamente a realidade daquela existência. O que nós temos que nos preocupar é o seguinte: se eu venho com toda... E lembra que nós temos, isso nós temos discutido sempre, todas essas tendências animalescas ainda estão presentes, né? Sim. Em nós. Sim. Mas aí eu entro sempre na possibilidade de escolha. Sim. Né? O espírito, ele vem, se ele está aqui naquele meio, é um tipo de encarnação em que ele foi solicitada por ele, ou que a espiritualidade entendeu que ele deveria viver e passar. O meio é o teste. A decisão está sempre na mão da criatura. Então, a minha linha de raciocínio foi justamente essa. Por exemplo, eu tenho um problema que eu sou uma pessoa extremamente agressiva. Aí eu vou reencarno num país que é liberado o porte de arma, por exemplo.
né, como provação. O meio, querendo ou não, Facilita. Né, facilita. Entendeu? Isso que eu quis. Essa foi. Eu entendo, concordo, mas a minha linha de raciocínio foi exatamente essa, assim, de que algumas coisas facilitam para que isso aconteça. Nós também temos um peso, porque se a gente inibisse, ele procuraria? Com certeza ele ia procurar. Mas se fosse mais difícil, se a gente conseguisse inibir, eu acredito que seria muito mais, né? Sei lá. Às vezes quando você quer comer um doce, não tem um doce na sua casa. É um ponto, mas você entendeu? Vamos supor, às vezes você está com vontade de comer um doce na sua casa. Mas existe mesmo essas duas linhas de pensamento, sim, entendeu? Sim. É que assim, eu sempre vou assim, ó, o espírito ele tem sempre o livre-arbítrio. Sim. E ele sempre vai poder decidir se ele quer para cá ou se ele quer para lá. Sim. Entendeu? Se ele foi colocado naquela situação, ele provavelmente se colocou que ele estaria pronto para decidir o novo caminho. Sim. Então, mas nós não podemos lembrar, eu entendi o que você falou e concordo. Só que nós não temos condição de identificar qual era a prova, né? Sim. Não. Mas então, se o acaso não existe... Mas eu não sei a prova. E não sei qual é a necessidade da dificuldade que eu vou passar. Se a minha necessidade, por exemplo, era a da fome. Então, mas ele poderia ter escolhido. Nós sempre vamos. Aí eu vou concordar com você assim. Não, ele pode escolher o caminho do bem. Pode. Ou deve. Mas eu não consegui. Se eu fosse colocado numa situação completamente diferente daquela de risco, a minha prova seria mais fácil? Com certeza. Com certeza a minha dificuldade em ultrapassar aquilo seria completamente diferente de eu ser colocado realmente numa condição de risco. Ou não? Sempre sim, né? Filosofia pura esse estudo aqui. Mas eu concordo, aí eu entendi o que você falou e concordo assim. Eu concordo também. Tem uma óbvio. pergunta no livro dos Espíritos que eles respondem exatamente assim, ó. Você sempre vai ter o seu poder de escolha, o seu livre-arbítrio. Sim, não, E mas às eu vezes concordo. ele vem colocado Ele vem com num teste meio fácil e tem sempre pra aquele tentar... que quer indicá-lo para o caminho ruim, mas a providência divina coloca também o seu... E às vezes ele vem num meio que indicar o facilita onde ele tem que ser forte realmente para colocar em prova o seu Então, mas ele se coloca em teste. Mas a questão da gente estar interligado em em tudo, nessas questões principais, porque a arma dele não é a arma em si, é a agressividade dele, porque ele pode pegar um pedaço de tijolo, tacar na cabeça do outro e ele a vai gente não causar... pode negar as influências, Sim, até porque nós somos mas... energias e nós estamos Mas nesses sendo casos influenciados e específicos, influenciando as pessoas. nesses casos, Mas aí, porque se eu disser assim, não, o meio justifica que ele seja o bandido, então tá justificado, você pode ser bandido. Entendeu? beleza, eu não você posso, vai pra ONG, pode fazer o trabalho que você social, quiser, não é porque nada, você nasceu lá no meio. Sim. Né? E o que a gente percebe é assim, olha, se eu olhar para dentro de uma favela, né? Vamos usar a favela aqui como exemplo, né? Mas se eu olhar para dentro de uma favela, eu tenho numa favela, deixe-me lá, quantos? 30 mil moradores na favela, né? É quase uma cidade aquelas favelas, sim, especialmente as do Rio de Janeiro. Quantos desses 30 mil é que são bandidos? Sim. Né? Eu vejo, a televisão mostra ali que tem vários jovens, crianças, que são treinados lá desde a infância, desde a escola. Sim. Né? E que às vezes a mãe permite, tem uma série de coisas que facilitam aqueles. Mas quantos, em comparação com aqueles 30 mil, eu me lembro daquele que você disse, né? Aqui tem tantos habitantes quanto não. Sim. Que eu tenho. Então é paralelo, é a mesma coisa. Se eu tenho 30 mil habitantes na favela e desses 30 mil, é 1.000 que... isso é... Não é? As mesmas dificuldades, tendo que subir morro, tendo que pagar para o cara para poder ter o seu gás, porque ele tem que pagar para ter a TV, ele tem que pagar para levar... E ele paga mais. Não é fácil a vida deles. Não. Mas eles conseguem sobreviver, sim, conseguem descer sim, para o trabalho, conseguem fazer bem a sua missão. Então é isso... É assim, porque a gente tem uma mania de... O que a televisão mostra? Não, tem muito bandido lá, então ele cresce no meio. Então a gente sim, acaba olhando muito para o mal, quando dentro do mesmo lugar tem muito bem. Tem muito bem. E a gente fica, né, valorizando aquilo, sim, que não é... Desculpa. Mas todas as... Pra mim, todas as perspectivas estão corretas, né? Inclusive quando a gente sempre fala de hipóteses, né? Que não, nada é certo
Nada certo é certa mudança. Nada tão certo é certa mudança. Então, pode ser o meio, pode ser o espírito que é mais o espírito vulnerável. ele tem a tendência, porque se ele não tiver a tendência, ele não vai para aquele meio, sim. né? Ele não... Você já aprendeu, né? Enfim. É teste. Não, senão nós não teríamos políticos ladrões. Exatamente. Ele vive no bem, né? Teoricamente. 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 A vida dele é muito boa. Sim. Só que, né? Nós não teríamos ninguém fazendo sacanagem. Milhões e milhões de dinheiro saindo da saúde, da educação, saindo para ralo, né? Externo. Vamos fazer? Deixa eu dar só um recadinho pro pessoal que pede oração. É assim, não dá às vezes para responder para todo mundo. Não fazemos cartas consoladoras. Nós não temos esse trabalho. Então, o que nós podemos fazer para ajudar é anotar o nome dessa pessoa que desencarnou e fazer orações e vibrações, certo? Então, para explicar para essas pessoas que a gente não tem esse trabalho de carta consoladora, que fique claro. Porque teve um comentário assim, olha, eu já pedi 2, 3 vezes, vocês anotaram e não me mandaram nenhum recado. Não vamos mandar recado. Porque não existe de carta, recado. porque não existe. A gente não tem esse trabalho mediúnico de cartas consoladoras, tá? Mas todas as pessoas que colocaram lá, eu vou colocar embaixo o nome anotado no caderno, que vamos fazer vibrações para essas pessoas que desencarnaram. Então, que fique claro. As pessoas que esquecem de colocar o nome, olha, eu peço oração por meu pai, por meu filho, que desencarnou de modo brusco, que desencarnou por vários motivos, às vezes eu coloco lá, por favor, coloque o nome, mas isso não quer dizer que eu não coloquei no caderno de oração o nome da pessoa e para o seu pai, o nome da pessoa e para o seu filho, o nome da pessoa e para a sua mãe, tá? Mas assim, se for mais específico, a gente coloca o nome completo da pessoa. Então todos a gente lê com muito carinho. E só para avisar que às vezes não dá tempo de colocar assim, não temos trabalho de cartas consoladoras, mas estão aqui os nomes das pessoas que precisam, encarnadas, desencarnadas, as pessoas que pediram orações para o povo da Síria, as pessoas que pediram orações para parentes que tiraram a vida recentemente. Nós aqui fazemos a vibração a todos, indistintamente aqui. Tá? E a espiritualidade conhece o caso de cada um. Só isso que eu queria. E se tiverem alguma dúvida sobre a oração e vibração, fica disponível para perguntar. Tá? Vamos encerrar aqui. Passamos da hora um pouquinho, né? Mas ninguém está reclamando ainda, só foram desligando. Ok, então vamos fechar nossos olhos. Vamos pensar em Deus, nosso Pai. Louvado seja, meu Pai, o vosso santo nome. Agradecidos estamos pela oportunidade da vida, Senhor, e também pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouquinho mais das suas leis. Rogamos as suas bênçãos a todos aqueles que estão nos ouvindo, a todos os que estão presentes, encarnados ou desencarnados, aqueles nossos irmãos que hoje não puderam comparecer, que possam eles, Senhor, serem beneficiados pelas luzes que descem sobre cada um de nós neste momento. Querido Mestre Jesus, Mestre de misericórdia, de bondade e carinho, que viestes à terra, Senhor, para exemplificar o amor, nos ensinando o caminho da verdade e o caminho que nos levaria a Deus, nosso Pai. Rogamos a sua bondade para estender, Senhor Jesus, as tuas mãos milagrosas sobre todos aqueles que constam no livro de orações, sobre todos aqueles que nos pediram, Senhor, as orações em favor de seus familiares, de seus amigos, de seus entes queridos. E por misericórdia, Jesus, atendei aqueles que estão nos hospitais, aos idosos, Senhor, que estão nos asilos, aos desabrigados da sorte, que vivem, Senhor, dormindo embaixo das marquises, nas ruas, aqueles que estão vivendo uma situação de guerra como a Síria,
aqueles, Senhor Jesus, que estão precisando abandonar a sua terra natal, indo para países diferentes, para a Europa, para o Brasil, como os venezuelanos. Que a tua paz, Senhor Jesus, e o teu amor possa abraçar a cada criatura e que eles possam sentir-se amados, porque jamais, Senhor Jesus, abandona nenhuma de suas criaturas, porque nenhuma ovelha se perderá. E assim, pedimos permissão para encerrarmos os nossos estudos de hoje, desejando paz na terra a todos os homens de boa vontade, esperança a todos aqueles que sofrem, e que nós, Senhor Jesus, possamos exemplificar o seu amor no contato com os nossos semelhantes, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja.